Olá! Hoje o programa traz mais um debate de relevância para você. Vamos falar sobre o Dia Internacional da Mulher, comemorado neste sábado, 8 de março. A data é quase sempre relacionada à delicadeza, ao instinto maternal e outras características consideradas femininas. Mas muito além disso, ela marca a luta das mulheres por igualdade de gênero. E para falar mais sobre este assunto, o programa traz hoje Elismênia Oliveira, que é representante do colegiado do Fórum Goiano de Mulheres. Olá, Elismênia, muito obrigada pela presença novamente. Olá, Camila. Olá para todo mundo. Eu sou Elismênia, eu estou representando o Fórum Goiano de Mulheres aqui hoje e para falar sobre o 8 de março de uma perspectiva feminista, então. Bom, e também estamos com a Maria Rita Medeiros Fontes, que é gerente de projetos da Superintendência de Políticas para as Mulheres, a Semira. Muito obrigada pela presença também. Olá, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando em nome da Secretaria de Mulheres do Estado de Goiás e contribuir, com esclarecimento, que ainda é um assunto, um tema que precisa ser muito debatido. Bom, mas antes de começarmos esse debate, você confere uma matéria especial que fala um pouco sobre a vida da militante Clara Scharf, que esteve em Goiânia, e também sobre a violência contra a mulher. Uma vida dedicada à luta por direitos, principalmente das mulheres. Clara Scharf, de 88 anos, conta que sempre batalhou pela igualdade da mulher, mesmo sem saber ao certo o que fazer no início. Na juventude, ela entrou para movimentos populares e de mulheres e permanece na luta até hoje. Para ela, houve muitos avanços na condição da mulher, mas ainda é necessário discutir vários pontos. Eu acho que falta muita coisa ainda, né? Primeiro porque não é toda a população que já está participando dessa discussão. Nem todas as televisões, nem todos os jornais, nem todas as rádios. Ainda é insuficiente. E as pessoas, quer dizer, se jornal, rádio, televisão, tudo, entram nessa discussão, muitas pessoas que têm dúvidas, não sabem ainda como se portar, o que fazer diante desse quadro, você não tem meios. Os meios são esses que a gente tem agora, esses e outros, né? Mas esses são muito importantes porque você pode provocar o diálogo. Clara acredita que a violência contra a mulher cometida pelos maridos e familiares é um dos principais problemas a serem enfrentados. Para isso, o debate público e o enfrentamento do medo de denunciar seriam essenciais. Fazer com que a mulher perca o medo, né? Que isso é uma coisa séria. Muitas vezes a mulher não revela, não conta, não diz o que acontece na sua casa, porque ela tem medo de apanhar, né? Ela não tem coragem de que isso possa ser transmitido para o público e que tenha algum efeito real. Então, tudo isso é muito bom, esse meio de comunicação que você está usando agora, facilita muito que a coisa seja discutida mais abertamente. A recém-impossada delegada plantonista da Delegacia Estadual da Mulher, Laura de Castro, concorda que o medo que as vítimas sentem é um entrave para o combate à violência, principalmente no interior do estado. Eu acredito que nos grandes centros, nas capitais, a mulher tem mais consciência, sim, dos seus direitos, até porque a divulgação é mais ampla, os órgãos de proteção estão mais presentes, então ela tem mais acesso à informação e tem mais acesso aos serviços de proteção. Agora, assim, o que me preocupa, e eu acho que o que preocupa todas as autoridades que trabalham nessa área de proteção à mulher, é justamente em relação à mulher assim, que vive no campo, a mulher rural, a mulher que vive em florestas, as mulheres que vivem assim, afastadas dos centros urbanos. Porque além de não ter tanta facilidade de informação, tanto acesso à informação, ela também tem o problema de não ter assim, aquele contato, os órgãos de proteção ao alcance. Segundo dados de um estudo feito pelo Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos, Goiás é o estado com a segunda pior média do país no que se refere às taxas de homicídios femininos. Atrás somente do Espírito Santo. A capital do estado também apresenta uma estatística negativa. Em números proporcionais com a população, Goiânia é a segunda capital do Brasil com o maior índice de mulheres assassinadas, ficando atrás somente de Maceió. Em 10 anos, houve crescimento no registro de assassinatos de mulheres acima de 100% no estado de Goiás, enquanto no Brasil o número de homicídios teve aumento de 17% no mesmo período.
Segundo dados desta pesquisa, 71% dos registros ocorrem no domicílio da vítima. Em 43% dos casos, o assassino foi o parceiro ou ex-companheiro. Já em quase 20% dos registros, os agressores são os pais. E em 7% são os irmãos ou filhos. A delegada titular da DEAN, Elisa Gomes, salienta que é preciso unir esforços de toda a sociedade para que menos mulheres sejam vítimas de violência. E isso tem sim que continuar sendo combatido com políticas públicas, com trabalho eficiente da polícia, com trabalho de conscientização, com trabalho cultural, de mudança realmente de comportamento, onde as pessoas comecem a inverter seus posicionamentos, onde realmente as pessoas deixem de imaginar a mulher como um indivíduo, apenas um indivíduo frágil, que pode ser passível, sim, de subordinação, de domínio e ser encarada como uma coisa, como um objeto. Na verdade, nós somos todos iguais, com direitos iguais, a mulher tem conquistado seu espaço e não é possível hoje, no mundo em que vivemos, no século em que vivemos, com tudo que tem acontecido, nós admitirmos situação de violência contra a mulher. Bom, então, para começar nosso debate, gostaria de falar primeiro sobre essa data, o Dia Internacional da Mulher. Qual que é o significado dela? Qual que é a origem dessa data? Lismênia, você como movimento feminista, podia falar um pouco mais para a gente sobre essa data? Então, o 8 de março, né, ele tem uma história que é coletiva e que ela vem de muito tempo, já do século XIX, com as primeiras lutas feministas, e mesmo estando vinculado à morte, né, de trabalhadores em 1857, ele, na verdade, começa a ganhar mais força por volta de 1910, com feministas socialistas e comunistas que lutavam especificamente pelo direito ao voto e pelo direito ao trabalho. Então, é uma reivindicação por representação social, a princípio, e por uma representação social feminista, cunhada por movimentos sociais, né, desde o século XIX aí. E ela é uma data legitimada só em 1975, né, oficialmente como data internacional, que não por acaso é quando o movimento feminista ele ganha mais voz socialmente, né? Ele implode e você tem picos de vários movimentos em vários lugares. Então é em 1975 que começa a ser uma data internacionalmente, né, reconhecida e oficializada e tem, portanto, essa história coletiva de luta. Na verdade, essa história ela tem um passado bem anterior, né? Porque a mulher ela foi literalmente massacrada, né? Grandes pensadores sempre relegaram a mulher nem ao segundo plano, ao terceiro plano. Então, essa marca, o 8 de março, para nós é uma data importante, porque ela marca toda essa luta que é uma constante na vida da gente. E atualmente, como é que vocês encaram a luta por direitos? Ainda no século XXI, uma mulher tem muita coisa por que lutar? Na verdade, não é que exista muita coisa por que lutar. Os nossos espaços ainda não foram concedidos na medida em que a gente não tem o reconhecimento, nem profissional e nem na questão do pagamento de salários. Nós ainda corremos atrás, temos o maior número de pessoas formadas, pós-graduadas, e não temos o espaço devido no campo do trabalho. Além disso, continuamos tendo o trabalho do terceiro turno. Qual é? Nós temos o turno do trabalho remunerado e o turno do trabalho em casa, porque ainda não há um entendimento que o homem tenha que participar disso. Ele ainda, quando ele participa, ele ainda se coloca na condição de ajudante, e não de cooperador ou de parceiro, né? Então, a gente ainda tem muito que caminhar nessa... Porque é um traço cultural, a questão é cultural, né? É isso mesmo, porque a conquista feminista, que é uma conquista básica de que mulheres são gente, ela ainda não foi completamente aceita socialmente, né? A gente tem vários países em que as mulheres não estão ainda em uma situação de paridade, o Brasil é uma desses países. As instituições, elas ainda são instituições que pregam violências contra as mulheres, sejam elas as mais diversas, e é isso que a Maria Rita falou, né? Culturalmente, mediaticamente, a gente tem uma produção de ódio às mulheres que ele ainda é incentivado. Então, o 8 de março ele é mais que necessário ainda hoje. Ainda é. E onde a gente pode perceber essa cultura de ódio contra as mulheres? Então, a não admissão do sexismo institucional, por exemplo, é uma das possibilidades da gente ver essa cultura de ódio. A nossa sociedade, o sexismo ele é tão arraigado socialmente que em todas as práticas da nossa vida diária, desde
nascer em uma família e ter que usar rosa ou ser diferente dos meninos, a começar a frequentar a escola e ter mais voz ou ser mais vinculadas ao português ou a outras matérias e não às ciências, por exemplo, são essas práticas de marcação de ódio. E outras é não ter uma participação efetiva nas instituições ainda, a gente não tem paridade, mesmo votando. A gente não representa nessas instituições ainda um mínimo básico, nem nos partidos políticos, nem no Senado, nem em nenhum dos postos de representação social, né, de representação dos vários grupos. Então, esse ódio, ele é instituído em várias esferas. Existe um processo de silenciamento, de que o Brasil, por exemplo, seja um país feminicida, que prega esse ódio às mulheres, de um jeito em que esse silenciamento ele faz com que essas violências continuem. Por exemplo, na luta mais forte, que é contra a violência contra a mulher, nos casos de estupro, por exemplo, que são os casos mais radicais. A nossa política, às vezes, é de colocar a culpa em uma pessoa específica, como se fosse um problema psíquico, um problema, né, da pessoa, um problema individual. A gente não vê que ele é um problema macro, institucionalmente arraigado e não reconhecido, que faz com que várias mulheres sejam violentadas ao longo da vida delas, ainda que não estupradas, passem por vários processos de violência, de uma forma que a gente silencia e não reconhece esses processos. Você vê o que ela está dizendo, a educação sexista começa dentro de casa. A diferença é a partir do nascimento. A menina fura para colocar o brinquinho, usa cor-de-rosa, o menino usa azul. Isso progride com eles dentro de casa durante a vida. A criança, normalmente a menina recebe brinquedo, casinha, bonequinha, fogãozinho, cozinha. O menino recebe incentivo para criatividade, para montagem de brinquedos, naves espaciais, né? Sem contar as armas que às vezes são dadas de presente, que aí é uma outra questão também que incita a violência. Mas, na verdade, o que acontece? Dentro da própria casa, na criação das crianças, há essa diferenciação. Como é que vai ser a convivência delas fora de casa? Engana-se quem pensa que quem orienta a criança para viver fora de casa é a mãe. A mãe ensina afeto, ensina carinho, ensina harmonia. Quem ensina relacionamento fora de casa, normalmente, é a figura masculina, porque é como o pai se relaciona que vai ser a reprodução do modelo. E aí você começa a diferenciação na criação das meninas e dos meninos, você tem a diferença de relação do marido com a esposa, e aí vai perpetuando isso ao longo dos séculos, né? A gente vai continuar esse debate no próximo bloco, porque agora você acompanha um intervalo. Bom, já estamos de volta com Conexões de hoje, que debate o Dia Internacional da Mulher. E estão nos nossos estúdios para falar sobre esse tema Elismene Oliveira, que é do Fórum Goiano de Mulheres, e também Maria Rita Fontes, que é gerente de projetos da Semira. Continuando o nosso debate do primeiro bloco, a gente falou muito dos problemas, do que ainda deve ser enfrentado, e as conquistas. O que a gente pode comemorar nesse 8 de março em relação às conquistas recentes? Existem conquistas recentes a serem comemoradas? Queria que você começasse. A Lei Maria da Penha é uma lei que deve ser comemorada. São as 3 principais leis que existem no mundo em termos de reconhecimento de direitos humanos. A Lei Maria da Penha é uma delas. Eu penso que essa questão do feminicídio, o que ocorre? O que é importante a população saber? A partir do momento que começaram as denúncias, esse crescimento que é registrado de 100%, ou esse incremento que é verificado a partir de 2007, está relacionado primeiro com a questão do registro, que não era efetivamente registrado, ou melhor, computado como crime feminino, com identidade de gênero. E a partir da criação da Lei Maria da Penha, o que aconteceu? Primeiro, os registros começaram a ser mais confiáveis. Segundo, as mulheres começaram a ter coragem de denunciar, começaram a abrir mão da vergonha. É preciso que todo mundo compreenda que é muito difícil para a mulher que tomou uma pessoa para companheiro e essa pessoa passa a agredi-la. Não é muito fácil você chegar e dizer assim, olha, estou sendo agredida pela pessoa que eu amo, ou pela pessoa que eu escolhi para conviver comigo. Então, não se pode falar de covardia, não se pode falar de falta de incentivo, falta de iniciativa, não. A gente está falando de afeto, e isso é problemático.
Para quando essa mulher passa, então, a denunciar, o que acontece? Claro, o número dos registros aumentaram, porque até então não existia registro. E o que aconteceu? A gente ainda não tem uma pesquisa efetiva sobre isso, mas claro que elas passaram a correr mais risco. A partir do momento que há a denúncia, o agressor denunciado, ele passa a dizer assim, bom, eu não tenho mais nada a perder. E é quando os crimes são cometidos. Eu questiono essa questão do segundo lugar para o estado de Goiás, porque eu estou sem os dados aqui, mas a pesquisa do IPEA diz que Goiás está em 6º lugar. Continua sendo incômodo, eu não estou dizendo que é uma posição boa. Para nós, enquanto secretaria, enquanto gestores públicos, é um dado que nos incomoda. Mas ainda assim, um 6º lugar ainda é preocupante para nós. Bom, Elismene, o que você também teria para falar? Dentro do movimento feminista, o que seriam as conquistas? O que a gente poderia comemorar nesse 8 de março? Então, as conquistas, elas ainda são diárias, né? E mesmo que a gente tenha alguns processos de representação, é o que eu disse anteriormente. A situação, ela não é tão boa ainda, até porque a apropriação cultural da luta feminista, ela é uma apropriação que joga as coisas que a gente consegue contra a gente. Tem alguns movimentos, por exemplo, que são conhecidos como movimentos de backlash, que é assim, feministas voltem para casa. Agora que vocês já conseguiram trabalhar ou tudo que vocês querem, por que vocês ainda lutam? Mas a gente não conseguiu tudo que a gente quer, nem em termos de paridade. A gente ainda não ganha os mesmos salários que os homens até hoje, que é uma luta no Brasil da época do Getúlio, de 1930. Então, ainda hoje, a gente não ganha os mesmos salários em qualquer faixa etária de classe social, em qualquer faixa, em qualquer classe social. As mulheres que estão em altos postos, por exemplo, de universidades e instituições públicas, são inclusive as que ganham menos. E aí, essas conquistas, elas vão também se filiando a outras características básicas, ou né, as conquistas ou os problemas que a gente tem com as conquistas, que é, por exemplo, o racismo no Brasil e a não admissão de que a gente é um país racista. Porque essa não admissão, ela tem um peso muito alto para as mulheres negras ainda, que são o público mais, né, um dos públicos mais afetados com as políticas e ausências dessas políticas e de reconhecimento que o país é um país sexista, é um país racista e é um país também que promove políticas de morte e ódio às mulheres. Institucionalizar políticas que fizessem isso trariam para discussões demandas que a gente ainda não tem. E faria com que no 8 de março, por exemplo, a gente não tivesse festas com entregas de flores e maternidade, mas que a gente relembrasse a violência contra as mulheres que acontece todos os dias. Então, o 8 de março ele é uma retomada de luta. Ele não é um processo festivo de, nossa, como é bom a gente ainda ser mãe. Então, é uma luta muito contraditória ainda para o movimento também. É uma luta contraditória nesse sentido, a gente dá 2 passos e recua 3 ou 4 sempre, né? Então, essas políticas também de acesso, de conquistas, historicamente, elas têm alguns processos de transição muito peculiares, né? Como eu falei. Elas sempre foram impulsionadas pelo movimento feminista, é impressionante se a gente for pegar pesquisas, e o que é ruim, porque é como se o movimento tivesse que dar pauta para o Estado fazer algumas coisas, sendo que o Estado, então, ele representa, né, o Estado Nacional mesmo, representa alguns grupos em conflitos e que se não tiver uma pressão específica desses movimentos sociais, ele não vai fazer algumas ações, né, efetivas como creche, como salário, como representação social muito básica. Então, é o que eu disse. A gente conseguiu algumas coisas, né, enquanto movimento social e em governos que não por acaso estavam vinculados à esquerda, que teriam talvez um discurso maior com os movimentos, né? E isso pode ser visto, né, enquanto política nacional com maior abrangência a partir de 2003. Então, só em 2003 o Brasil começa a ter políticas nacionais mais voltadas para mulheres institucionalmente. 2003, o movimento está aí há 70 anos, né, de uma forma mais explosiva. Então, a gente tem realmente algumas lutas, mas essas lutas elas não são nem o começo de um processo inteiro que a gente ainda tem todos os dias para fazer. Mas eu queria até acrescentar uma coisa que você está dizendo, que para mim, como gestora pública, a participação no movimento feminista ele é super importante na cobrança dos direitos. Eu penso que a sociedade organizada, isso é uma linha de orientação dentro da Secretaria, a sociedade civil organizada, ela representa muito para a gente. Porque o gestor, ele tem uma visão
Se ele não conhece a demanda daquele município ou da localidade que ele está gerindo, né, pouco soma na questão da funcionalidade da política pública. Eu penso, e aí a gente até vê bem isso nas questões, quando é dessa discussão sobre política pública, não é repassar para a sociedade a responsabilidade, mas eu, enquanto gestora pública, o que eu preciso fazer? Eu impor alguma coisa que eu penso, que foi construída dentro de um ambiente burocrático, ou eu ir lá na sociedade e perguntar o que é que realmente vocês precisam. Haja vista a questão da unidade móvel. Nós temos uma unidade móvel que até foi bom que a entrevistada falou, Clara Scharf, né? Ela falou sobre a questão da mulher do campo de pouco acesso. Houve a Marcha das Margaridas, se não me falha a memória, em 2012, tiveram uma audiência com a presidente Dilma construiu essas unidades móveis do Estado de Goiás, foi o segundo a receber, e nós já estamos, desde outubro do ano passado, que a gente está visitando zonas rurais. Por quê? Porque a gente sabe que a agressão, infelizmente a agressão, ela não tem classe social, não tem nível de instrução, ela está ligada à identidade de gênero e ela afeta qualquer classe, qualquer segmento social. E qual é a função dessas unidades? É visitar essas zonas realmente onde não há acesso de informação, de serviços públicos e transportar não só fisicamente essas mulheres, mas a reivindicação delas aos pontos de gestão, principalmente nos municípios. Então, eu penso assim, se a sociedade organizada, ela se manifesta, ela cobra, né? O Estado tem que se mexer, o Estado tem que sair da área de conforto dele e atender a demanda, que é o que está acontecendo já. Falando um pouquinho mais de políticas públicas, a gente tem visto na América Latina, em alguns países como o Uruguai, vários avanços em relação à saúde da mulher, a questão da aprovação da lei do aborto. E no Brasil você vê em alguns pontos até alguns retrocessos, como eu poderia dizer, uma penalização da mulher que opta por esse método, mesmo sendo garantido por lei. Como é que vocês entendem o Brasil nesse contexto? Ele ainda é muito retrógrado, ele ainda precisa avançar? Na verdade, o Brasil ele avança e recua, foi bem o que ela falou. Olha só, nós temos uma Secretaria de Política para as Mulheres que tem a gerência da diversidade. Nós trabalhamos com a população LGBT, né? Estou falando de mulheres lésbicas, mulheres bissexuais, mulheres transexuais e travestis. A gente tem, o que acontece dentro do Congresso? Nós temos uma bancada conservadora, vinculada a movimentos religiosos, que impede o avanço. Nós temos um crescimento verificado no orçamento de aproximadamente 900% em dotação para serem aplicados nos estados, quando chega no Congresso isso é barrado. Então, a questão do aborto, nós progredimos na questão do anencéfalo e da questão do estupro. Aí vem de novo o processo de moral, que é um processo moral equivocado e hipócrita, né? E o que acontece com a gente? De novo, retrocedemos, demos um passo atrás. Ou seja, não há só o interesse do Estado central ou do Executivo. A gente também tem que botar em discussão a questão do próprio andamento do Congresso, dos próprios representantes do povo. O que, afinal, que eles querem? Elismênia, teria algo para contribuir? É um problema do Congresso, porque é um problema social também, né? Porque aí a gente volta ao problema do ódio às mulheres, dos processos de inferiorização, porque assim, o aborto, ele é uma política pública básica de saúde do corpo, dos direitos reprodutivos. Então, é uma questão muito básica para a gente só virar e deixar com que essas mulheres morram e dizer que o problema é delas, enquanto a violência obstétrica, inclusive, como a gente trata a maternidade no Brasil, então, a gente não trata das melhores formas. O problema não é as mulheres abortarem, o problema é as mulheres terem filhos e o controle corporal do Estado sobre você poder gerar filhos ou não, né? Porque, como eu estava dizendo, a maternidade no Brasil ainda é uma das causas de maior morte de mulheres. A violência obstétrica ela é impressionante, de mulheres que tiveram dor enquanto parto e aquela dor não foi entendida enquanto dor, de aguenta aí, você é forte ou é normal, você tem que aguentar mesmo, ou foram xingadas, ou mesmo o simples fato de no Brasil a gente ter mais crianças com cesarianas do que com parto normal, quando o parto normal ele é indicado na maior parte dos casos. E no Brasil a gente tem que ter mais de 80% de cesariana, que é uma cirurgia extremamente violenta e agressiva ao corpo, que não tem participação da família.
Então, mesmo com as políticas para quem está tudo certo, quem obedece o Estado e tem, então, essas crianças, não está tudo certo. No atendimento, por exemplo, que é um atendimento de violência. Quanto mais ao aborto. Então, o aborto, ele bate de frente com o processo de laicidade do Estado, né? Que é esse Estado que ele, ainda que se diga laico, ele não faz essas políticas no fim das contas, né? Porque tem todo esse processo de moralização e de infantilização. Porque é como se você tivesse uma tutela estatal. Você não tem o direito de decisão sobre o seu próprio corpo, né? E aí a discussão fica moralizada em função de quem mata crianças ou não mata crianças, quando a gente sabe que a discussão é pró ou não escolha, que tem a ver com o processo de demanda, de saber da própria vida, do que você vai conseguir gerir ou não. Então, o aborto, ele é um dos principais temas sobre representação social e cidadania que as mulheres ainda não têm. E olha a problemática, né? Pensa-se no feto como um cidadão e a mulher, ela não é uma cidadã de segunda classe. Ela não tem direito, porque se o feto é um cidadão, ela é o quê? Ela é meramente um receptáculo. É verdade. Bom, a gente continua com esse debate no próximo bloco. Voltamos com o último bloco do Conexões, que hoje fala sobre o Dia Internacional da Mulher e debate temas voltados para o feminismo. Bom, estão aqui no estúdio a Elismene Oliveira, que é representante do Fórum Goiano de Mulheres, e também a Maria Rita Fontes, que é gerente de projetos da Semira. Para continuar um pouco nessa discussão, que é, digamos assim, bem polêmica, né? Uma outra coisa que a gente viu em vários debates que a gente fez aqui, falando sobre violência da mulher, é a falta de uma estrutura para acolher essa mulher que sofre a violência. Que a Delegacia da Mulher é uma das menos assistidas, que não há um corpo de assistente social, de psicólogo, que a mulher não tem prioridade para ser atendida no exame médico na hora de fazer o corpo de delito. Então é uma mulher que acaba sofrendo mais violências ainda e que por isso muitas vezes nem dá andamento nesse processo para fazer um BO, para fazer uma ocorrência. Como é que vocês entendem isso? A mulher ainda hoje, ela é culpabilizada pela violência que ela sofreu? Ela é revitimizada, que é um termo que a gente usa muito. Ela é vítima do estupro, é vítima da violência, e quando ela vai para o serviço público, ela é vítima pela segunda vez. O que acontece? Nós, da Secretaria, a gente está implementando, nós temos 11 organismos que atendem atendimento à mulher pelo interior. Nós temos as delegacias vinculadas à Secretaria de Segurança Pública. O que acontece? Periodicamente, a Semira visita essas unidades. Ora, falta estrutura por conta falta até de compreensão, que é aquilo que a gente falava a princípio com a questão da cultura, né? Muitas vezes a própria prefeitura não dá o suporte financeiro devido, a própria segurança pública não dá a importância devida. E a gente, enquanto gestora do Estado, o que a gente faz? A gente faz, porque o nosso trabalho é todo transversal, não existe uma política aplicada diretamente pela Semira. Nós dependemos da Secretaria da Saúde, Secretaria de Segurança Pública e outras secretarias para trabalharmos em parceria. Nós estamos em processo de implantação de 5 casas-abrigos para o acolhimento dessas mulheres, principalmente para aquelas que estão correndo risco de vida. Enquanto é tomada a medida protetiva, o melhor é acionada a justiça para que essa medida protetiva seja concedida de acordo com a Lei Maria da Penha, essa mulher ela tem que estar abrigada. E normalmente são mulheres com filhos, elas não podem estar na rua ou à mercê do agressor, né? Então, existe todo um processo de implantação desses organismos de atendimento, essa rede de atenção, né, rede de atendimento, mas como tudo muito, como ela colocou, a questão, tudo muito novo, isso está sendo implantado desde 2009. Por quê? Porque nós não tínhamos orçamento ainda no governo federal, não tínhamos orçamento no governo estadual, então a gente é como se a gente estivesse sempre correndo atrás. Mas, na verdade, o que falta para nós? Falta orçamento, falta critério, vontade política. Hoje, a mulher representa 52% do eleitorado. Então, por que ainda somos consideradas minorias? Hoje, nós temos a população negra, aproximadamente 62% da população total. Por que ainda somos chamados de minoria? A questão começa por aí. Então, não é só uma questão de aplicação de política, não. Existe também todo um entendimento de estruturação de orçamentos, de leis orçamentárias, que não contemplam essa população. Quer complementar, Elismene?
Infelizmente é um processo de culpa mesmo que a gente aprende ao longo da vida, né? Que tem a ver com esse processo de violência e que, ainda que você às vezes lute contra isso, você sempre vai se perguntar, mas será que não foi culpa minha ou será que não foi eu que provoquei? E aí tem que ter uma mudança social que a gente ainda não tem, né? Por isso que tem uma das propostas do governo federal agora que é de trabalhar com a transversalidade, que é assim, trabalhar com as mulheres em qualquer que seja política pública, trabalhar com a questão de gênero, com a questão de feminismo, nas escolas, nos postos de saúde, nas universidades, em qualquer que seja a instituição, e mesmo nas delegacias, né? E eu acho que uma coisa que a gente tem que chamar a atenção por esse processo de formação amplo é que é muito importante que as mulheres elas estejam nesses postos para atender, porque às vezes o que uma mulher tem para falar, só ela tem para falar, ou o que ela pode entender que outra mulher passa, só ela vai entender. Então as delegacias, né, só voltadas para as mulheres, elas são de extrema importância, mas a gente também devia estar nas outras, nesses outros espaços, né, nas outras delegacias que não são delegacias para mulheres e não atendem só as demandas, né, para as mulheres. E deviam estar lá como policiais, assim como o processo de formação desses policiais devia ser mais amplo, porque é o que a Maria falou, você chega para fazer uma denúncia e a pessoa te inculca que a culpa é sua, mas realmente você estava andando nessa hora da noite. Mas e essa roupa que você estava usando? Nossa, mas você estava sozinha? Então, é um problema assim, é um questionamento que a própria pessoa tem, que ela é incentivada a ter. Então, se esses profissionais eles tivessem uma formação mais voltada para ser menos agressivos ou para não ter sujeitos específicos a perseguir, que são a população negra, inclusive, a gente teria um processo mais amplo, uma abertura mais ampla e não sobrecarregaria tantas secretarias também. Porque colocar só para secretarias ou dizer que o problema das mulheres resolvam vocês é um problema muito grave também, né? Porque tem um processo de formação amplo que a gente precisa. E é isso. E no fim, né, como você, ao invés de mexer no sistema que você já tem, mudar esse sistema para fazer com que as pessoas sejam menos sexistas, menos racistas, menos lesbofóbicas, você implanta alguns específicos. Aí esse específico sobrecarrega e não tem tanta verba. A gente tem 75 casas-abrigo só para o Brasil inteiro. Isso é um completo absurdo. Se a cada 3 minutos várias mulheres estão apanhando, tem vários casos de denúncia, o que você vai fazer com 75 casas-abrigo? Então é muito complicado em termos de estrutura também e é realmente por isso, porque ao invés de criar novos postos, a gente tem que trabalhar nas coisas que a gente já tem que trabalhar nessas delegacias, colocar mulheres enquanto delegadas, abrir vaga, formar mulheres enquanto policiais e formar esses policiais que também já atuam, não só os policiais, né? Estou falando dos casos de estupros específicos, mas a escola, qualquer instituição estatal que lide com formação e representação social. Olha só, nós conseguimos, na atual gestão, 2 promotorias especializadas da mulher. São 26 delegacias estaduais, são 246 municípios, 26 delegacias da mulher. Mas o que acontece? Na verdade, a gente sabe que a própria estrutura do Estado, o nosso governador tem garantido o espaço, não só da Secretaria, a atuação da Secretaria, mas garantiu a gerência da diversidade. Hoje a gente tem dentro da Secretaria da Mulher um trabalho específico voltado para a população LGBT, né, a população de mulheres de diversidade sexual. Nós temos uma superintendência de igualdade racial, nós trabalhamos com a questão do enfrentamento ao tráfico de pessoas, que não é pequeno. Todo mundo sabe que no nosso caso teve uma estatística do ano passado que 75% das mulheres traficadas na Europa são goianas. Então, nós temos situações graves que precisam ser levadas ao conhecimento do público, mas é o que ela disse, uma secretaria sozinha ela não consegue dar conta de toda essa gama de problemas. Nós precisamos trabalhar em conjunto e esse governo vem garantindo toda essa atuação conjunta. Quando ela levanta a questão das delegacias gerais, né? A gente tem trabalhado isso, inclusive com o atendimento da vítima de estupro ou de violência no IML, que infelizmente é uma exigência legal que precisa ser cumprida, que ela seja atendida por uma médica legista. Agora, quantas mulheres hoje estão concursadas, foi o que ela falou, para atender? A mulher não pode ser revistada por um policial militar, ela tem que ser revistada por uma policial feminina, né? A policial. O próprio IML tem que ter um corpo de mulheres para atender casos de violência. Você imagina, a mulher acabou de sofrer uma violência, vai ser examinada por um homem?
Então, nós temos questões graves que precisam ser resolvidas. Então, concordo, ainda não há muito o que se comemorar, mas ainda assim eu vejo uma transformação. Acho que a entrevistada Clara Schaff fala, temos pontos para nos apoiar em termos de ações positivas, mas ainda tem muita coisa para ser vista, para ser olhada com mais carinho, mais atenção. Uma coisa que ela destacou muito na entrevista é a questão da comunicação, dessa comunicação Sim. como veículo. Mas hoje em dia o que a gente vê nessa comunicação é a reiteração desses preconceitos, dessa violência. Como é que o feminismo enfrenta esse ponto específico, já que a comunicação ela baliza a formação das crianças, dos adolescentes? Então, tem várias áreas de atuação, né? Assim como o movimento feminista é um movimento muito amplo, com vários movimentos, a atuação ela é ampla para essas várias instituições, né? Então, tem feministas em universidades, tem feministas no Senado, em várias e várias instituições, assim como o movimento atua para essas várias ações. Mas a mídia no Brasil ela é extremamente complicada, porque ela está na mão de pessoas específicas. Então, o que você pode fazer em relação a isso? Algumas das ações que a gente faz, por exemplo, quando a gente vai organizar as marchas. Às vezes a gente faz um percurso que é um percurso à Marcha das Vadias, por exemplo. A gente faz um circuito que é um circuito mais central, pega da Praça Universitária e vai para o Bandeirante, por exemplo. Esse tipo de circuito, ele faz com que às vezes a mídia venha. E é uma ação localizada no centro. Então a gente pode conseguir, por exemplo, uns 3 minutos em um jornal, né, de uma grande emissora aqui em Goiânia e isso vai passar. E essa é uma das estratégias. Mas as outras estratégias são a gente inventar novas mídias, empoderar mulheres com tecnologia para que elas mesmas façam outros tipos de produção, façam vídeos, façam programas, enviem, façam programas de rádio. Então, tem todo um processo de atuação por focos em várias localidades em que a gente tenta atuar tanto para mexer com essa grande mídia, quanto para fazer ações específicas voltadas para outros públicos, né? E esses outros públicos, eles vêm dos movimentos também, né? Por exemplo, tem feministas anarquistas, que é um grupo de feministas mais jovens que faz outras coisas. Essas feministas, elas têm várias maneiras de se comunicar na internet, por exemplo, organizando seminários e ações que só elas sabem. Então, tem várias demandas polarizadas que elas fazem diferença enquanto se juntam. Assim como tem ações mais voltadas para a grande mídia. E essas ações, às vezes, são intervenção de processo. Por exemplo, as propaganda de cerveja, que a gente conseguiu fazer com que não tivessem a mulher enquanto objeto, enquanto um tema central mais dessas campanhas. Então, o que acontece? Você entra com a ação da justiça mesmo e faz com que isso aconteça. Um outro ponto é, como essas mulheres militam há muito tempo, já são conhecidas e têm redes de pessoas conhecidas e redes importantes, quando está passando uma novela e a coisa é muito agressiva, ou quando está passando algum programa e acontece alguma coisa muito agressiva, fazem denúncias escritas. E essas denúncias, elas são ouvidas e às vezes até mudam o rumo de uma novela. Isso já aconteceu, né? Ultimamente aconteceu umas 2 ou 3 vezes da novela estar sendo um tanto quanto racista com sexista. Aí feministas foram lá, escreveram textos, fizeram manifestos e isso fez com que a novela mudasse o rumo, ou fez com que um homem agressor X em um programa tivesse punições públicas e divulgadas. Então, tem vários campos de atuação e eu acho que esses campos eles têm feito sentido assim, com tudo que a gente pode, né? Porque mesmo sendo uma mídia centralizada, na mão de famílias tão específicas e que a gente tem, olhando a gente fala, nossa, teria tão pouca ação aqui, a gente tem conseguido ações, sim, e tem feito essas ações serem válidas. Então o processo é mesmo um empoderamento. É ver que tem vários campos de ação e acreditar nesses campos e fazer por eles. Recentemente teve uma audiência pública, foi no final do ano passado, que a bancada feminina do Congresso foi a Formosa para o julgamento do agressor, do assassino da Fernanda Barros, né? A gente ganhou uma mídia super importante, mas por quê? Porque a bancada feminina saiu do Congresso e veio aqui em Formosa. E outras audiências públicas aconteceram. Mas, infelizmente, Camila, a gente tem como ela disse, 2, 3 minutos de afirmação positiva, trazendo resultados, e o resto da programação ainda tende a trabalhar com a mulher.
ou como objeto, ou como sensualidade, expondo a sensualidade. Para mim, aquela coisa da globeleza já está mais que ultrapassada. Desculpa, eu não sei nem se é ético falar isso, mas toda vez que eu vejo aquela exposição, aquilo me agride, eu acredito que nos agride enquanto feministas. E, no entanto, a gente ganha 2, 3 minutos e perde na programação inteira. Então, eu sinceramente, eu vejo uma questão, a própria mídia não nos ajuda nesse sentido. Ainda nos trata como reclamonas, como pessoas que reclamam de barriga cheia. Nós temos até uma presidente, concordo, nós temos uma presidente, mas vou reiterar, continuamos ganhando menos, não temos participação efetiva no Congresso, não somos presidente das comissões mais importantes, como de Constituição e Justiça ou de Orçamento. Então, basta que esse levantamento seja feito para ver como a mulher ainda não participa qualitariamente, equitativamente na questão social, muito menos na questão administrativa. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, então eu agradeço muito. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, foi super importante estar aqui participando disso e gostei muito de estar aqui com ela também, que é o que a gente precisa, estar junto com o movimento feminista para a gente trabalhar. Obrigada, Elismene, novamente. Eu também agradeço. Eu queria dizer por último que o 8 de março é isso, ele é uma luta muito necessária ainda para 3 coisas muito essenciais, que é a distribuição de renda, sem esquecer classe, e focalizar que o sexismo e o racismo no Brasil, eles não só existem, como eles são institucionais e que a gente tem que lutar ativamente contra eles, diariamente e anualmente também no 8 de março. Obrigada, Camila. Obrigada, Obrigada, foi muito bom. A gente com certeza vai continuar debatendo esse tema. Mas agora você assiste a mais um quadro do Conexões, o Conexão Urbana. Neste sábado, às 9 horas da noite e no domingo, às 8 horas da noite, o grupo de dança Porquá se apresenta novamente no Centro Municipal Goiânia Ouro, com o espetáculo Chá do Fígado, Baço e Memória. Os ingressos custam R$10. Se você quer um fim de semana mais tranquilo, a dica é assistir um bom filme na 7ª edição da mostra O Amor, a Morte e as Paixões no Cine Lumière no Shopping Bougainville. As exibições vão até o dia 13 de março. Ao todo, serão 50 filmes de diversos países que estarão em cartaz. E para você que gosta de filmes internacionais, começa nesta segunda-feira a mostra de filmes alemães no Centro Municipal Goiânia Ouro. O primeiro filme que será exibido é A Torre, do diretor Christian Schwarzkopf, ao 12h30, às 3 horas da tarde e às 8 horas da noite. Os ingressos custam R$2 e a mostra vai até o dia 31 de março. Conexões de hoje chega ao fim. Este programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais e Televisivas Integradas da Faculdade de Informação e Comunicação e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. E você também pode ser um parceiro do programa. É só mandar sugestões de pauta, perguntas ou críticas para o e-mail do Conexões ou então para as redes sociais. E você pode assistir a todos os episódios que já foram produzidos no blog do programa. Eu te espero no próximo sábado, como sempre, às 8h15 da noite. Os horários alternativos são no domingo e na segunda-feira, também às 8h15 da noite. Uma ótima semana para você!